Bora para uma aula onde vamos explorar tudo sobre fundações públicas. Esse é o tópico de hoje. Eu já venho te fazer o convite aqui a se inscrever no canal, ativar o sininho, que já vai receber as notificações aqui de todas as aulas quando vier ao ar, questões, teorias aqui que a gente pensa principalmente voltados ao direito administrativo. Eu sou Kelly, estou aqui com vocês rumo à sua aprovação. A gente está aqui diariamente trazendo muitos vídeos, tá bom? De diversas matérias, além do direito administrativo também. Bom, vamos pegar aqui a parte do nosso esquema gráfico, na nossa aula 8 de fundações públicas, né? Para quem não viu, já falamos de empresas públicas, sociedade de economia mista na nossa última aula. Anteriormente também já falamos de autarquias, já demos aquela bela pincelada para entender o que realmente é o nosso direito administrativo aqui ao longo das últimas aulas, tá? Hoje, nosso foco será nas fundações públicas e eu vou começar aqui trazendo o que é importante nesse primeiro momento, que é entender aqui o conceito, né, de fundações. Elas primeiro vão surgir aqui no nosso meio privado, tá bom? Ou seja, elas vão ter uma personificação aqui de um patrimônio, tá bom? Quando eu falo e busco aqui a finalidade dela, é social e principalmente não ter fins lucrativos aqui, tá? Eu estou diante, então, a partir dessa finalidade, de um patrimônio aqui chamado personificado, tá? Personalizado, tá? Então, eu estou aqui falando muitas vezes de educação, saúde, cultura, pesquisa científica, entre muitas outras possibilidades, tá bom? Então vamos lá, eu estou olhando no princípio para um meio mais privado, tá? Então é o resultado de uma iniciativa aqui particular, tanto de uma pessoa física como de uma pessoa jurídica, tá bom? Então eu vou ver que ela usa parte do seu patrimônio para gerar essa empresa aqui com caráter social, tá bom? Depois aqui que houve a criação dessa empresa, eu vou ver que essa personalidade jurídica ela se torna própria, ou seja, o particular não vai ter mais aqui o poder dele. Então ela vai ter a partir desse momento de criação uma vida própria. Vai inclusive aqui gerar seus bens, observando as suas finalidades e principalmente respeitando aqui a legalidade, tá bom? Sempre. As características básicas aqui que a gente vai listar são 3, inclusive já falei. Eu tenho a presença de um instituidor, né? Muito importante isso. Ela tem que vir como fim social e principalmente apresentar aqui a ausência de fim lucrativo, tá? Não tem fins lucrativos. As fundações públicas agora, já que eu estava falando até então das privadas, ela já vem aqui principalmente com uma característica importante de diferenciação, que é quem institui, né? Aqui nós estamos olhando para uma pessoa política, tá? Diferente da pessoa privada, né? Que é um particular. Aqui estamos diante de uma pessoa política que vai destinar parte do patrimônio público para constituir essa fundação pública. Por exemplo, pode ser instituída pelo Estado, onde eu vou ter uma separação especial da dotação patrimonial. Ela quer aqui destinar recursos orçamentários, buscando aqui o desempenho, para que ela possa existir, né? Então, eu vou ver que pode ser orientado, claro, oriundo aqui de um particular também, tá? E que após a sua doação, ela passa a ser direito público, ou seja, vou pegar aqui um município, ele pode doar um prédio, aí pode ter um particular, ele vem e doa equipamentos. Para quem, Kelly? Vou usar um exemplo aqui para a constituição de um hospital. Ele aqui, esse hospital, ele se torna uma fundação pública. Observa, eu vim com doações do município, né, do estado, né, e vim com particular também, percebe? Dá para ter essa dupla possibilidade aqui de doação, né? Quanto mais, melhor, né? Estamos olhando para o caráter aqui mais social. Bom, eu vou encontrar aqui a DL 200 de 1967, tá? Ela vai me trazer uma definição aqui bem interessante sobre fundações públicas, tá? Primeiro, elas são personalidades jurídicas aqui do direito privado, tá? Sem fins lucrativos, muito importante eu falar disso.
ela é criada aqui por meio de uma autorização legislativa, tá? Que não exige aqui, inclusive, execução aqui para desenvolver essas atividades, tá? Por exemplo, execução de um órgão ou até mesmo de uma entidade aqui de direito público, tá? Ela tem uma autonomia administrativa, vamos encontrar um patrimônio próprio, ela é gerida por órgãos de direção e tem o funcionamento aqui por meio de recursos que podem vir da União ou até mesmo de outras fontes. É isso que a DL vai nos trazer como definição aqui de fundação pública, tá? A Constituição Federal, ela nos traz aqui um pouco mais sobre a personalidade, né? Que pode ser de direito público ou até mesmo de direito privado, que vamos aprofundar um pouco mais nessa aula aqui de hoje, tá bom? Vai receber apenas aqui, né, tudo isso mediante uma autorização em lei, né, para sua criação. Também vamos nos aprofundar daqui a pouco quando falarmos sobre o regime jurídico, né, criação ou até mesmo extinção. Então, já o pré-spoiler aqui, a Constituição já nos fala que a autorização depende de lei, tá bom? Precisa aqui a presença de uma lei. As fundações públicas, a gente vai encontrar um patrimônio aqui formado totalmente ou parcialmente público, né? Com uma capacidade aqui interessante de autoadministração. E quando a gente vê a personalidade do direito, ela pode ser, como eu disse, né? De direito público ou privado, né? Quem vai controlar aqui vai ser a administração pública, tá bom? Quando a gente olha para as fundações públicas. Agora sim, vou aprofundar um pouco mais sobre a natureza jurídica. Bom, a Constituição, logo de cara, eu já falo para vocês que ela não vai definir nada, tá? Então, a gente vai ver que ela vai abordar junto, inclusive, em alguns momentos, com empresas públicas ou até mesmo a sociedade de economia mista, ou seja, vai me depender aqui principalmente de uma autorização legislativa para que eu crie elas, né? Mas em comunhão, né, como eu já apresentei, né, a nossa DL de 200 de 1967, ela vai trazer aqui um entendimento interessante sobre a personalidade de direito privado, tá? A gente vai encontrar, inclusive, uma jurisprudência acompanhada também da doutrina para nos falar, né, sobre a divisão de direito, ora pública, ora privada, né? A fundação, ela pode apresentar essa possibilidade, né? Então, vem o Estado aqui, cria, né, e atribui aqui, principalmente, o direito público, tá bom? A natureza aqui é bem parecida com a da autarquia, né? Que a gente pode observar que pode atribuir aqui, inclusive, o direito privado, tá? No que eu digo, no que eu posso dizer sobre ser administrada, a gente vai encontrar modos, inclusive, das fundações privadas, tá bom? Com derrogações, inclusive, que a gente encontra no direito público, por exemplo, exigir aqui uma licitação ou até mesmo concurso público, tá bom? Bom, o STJ e o STF vai falar para a gente que nem toda a fundação aqui do poder público vai ser de direito privado, tá? A gente vai encontrar a possibilidade aqui, inclusive, de serem instituídas por um poder público, né? Por meio até através de uma gestão de um serviço estatal, tá? Com um regime aqui administrativo, ou seja, eu vou encontrar a possibilidade aqui de estados membros, né, dentro do nosso direito público, como, por exemplo, as autarquias. Por isso que a gente encontra os termos, né, fundações autárquicas, né, ou autarquia fundacionais, né, por conta dessa similaridade, né, que elas têm entre elas. Mas quando eu for olhar, principalmente para fundações de direito público aqui, eu vou ver que existe um patrimônio público aqui envolvido com uma finalidade bem específica de interesse social. O conceito aqui vai se diferenciar das autarquias no sentido de ser um serviço público aqui personificado, tá? E típico do Estado. Basicamente é isso que a gente tem que guardar aqui como as principais diferenças, tá bom? As fundações aqui públicas de direito privado, meus queridos concurseiros, eu preciso dizer para vocês que é um regime, vai seguir aqui um regime, né, jurídico híbrido. Ou seja, a gente vai ver que se aplica normas aqui do direito privado. E, em compensação, nós vamos ter as derrogativas aqui, principalmente do direito público. Por exemplo, a possibilidade aqui de ter concursos públicos
e exigência de licitação, tá? Ambos os casos aqui, tanto para concurso público como para caso de licitação, eu estou falando que é uma exigência, tá bom? É uma derrogativa aqui que a gente percebe. Bom, agora sim, eu vou olhar para minha criação e para minha extinção. Meus queridos, é muito importante vocês anotarem tudo isso que eu estou falando também, tá? Porque fica fixa na nossa cabeça, tá? Além de ver e ouvir, né? Mas vamos falar da criação e da extinção. Quando eu falo da fundação, que é do direito público, elas são criadas por leis, tá? Elas ganham aqui na vigência, inclusive, né, da personalidade jurídica via lei instituidora, tá bom? Já do direito privado, ela recebe uma autorização legislativa para sua criação e vai depender também de um ato constitutivo, ou seja, um registro civil de uma pessoa mais jurídica, que uma personalidade jurídica, para que adquira a sua personalidade jurídica, tá bom? Isso é muito importante, as diferenças entre as fundações de direito privado e direito público. Porque agora, quando eu falar com vocês esse tópico aqui, falando mais especificamente das minhas atividades, né, de fundações, eu também vou observar aqui. Deixa eu até guardar isso aqui, porque eu vou falar algumas coisas antes de apresentar isso daí, porque é um tópico que a gente tem que ter muita atenção. Bom, o fim, né, as atividades aqui em fins, elas têm caráter social, né, não possuem fins lucrativos, como eu já mencionei. Ela, inclusive, se tiver apresentar recursos extras, eles são aplicados para aprimorar a finalidade dessa fundação, tá? Ela não pode ser criada aqui com o objetivo de explorar a atividade econômica em sentido estrito. Para isso, né, para exploração, a gente já viu, o Estado vai criar tanto as empresas públicas como as sociedades de economia mistas aqui, tá bom? Bom, a gente vai ver que das atividades nós vamos encontrar assistência social, assistência médica e hospitalar, né? Educação e ensino, pesquisa, atividades culturais são exemplos aqui de atividades. A redação no artigo 37 da Constituição, o inciso 19, vai falar algumas características muito importantes que vão nos chamar a atenção, tá? Porque ela pode ser em alguns momentos até confuso aqui para explicar, tá bom? Primeiro que somente lei específica vai criar autarquia e autorizar empresas públicas, sociedades de economia mista e até mesmo as fundações, tá? Somente lei específica. Aí ele traz a informação que tem que ter também uma lei complementar aqui para definir as áreas de atuação. Mas essa lei complementar, ela ainda não foi editada, meus queridos, porque inclusive a gente vai encontrar divergências. Veja só, vamos analisar juntos. Somente as áreas de atuação, eu estou olhando principalmente para as fundações aqui públicas de direito privado. Eu encontro, inclusive, atividade não exclusiva do Estado, ou seja, saúde, cultura, né? Quando eu tenho a lei instituidora, ela vai ser aplicada no caso de fundação pública do direito privado aqui, porque vai poder, inclusive, desempenhar uma atividade típica de Estado, inclusive o poder de polícia que se aplica. Então, para a área de atuação, somente para a área de atuação, direito privado. Lei instituidora, direito público, tá? Isso é meio confuso, porque há essas divergências, né, entre uma e outra, para tentar definir mesmo, tanto que hoje a gente tem um trâmite na Câmara dos Deputados de um projeto de lei complementar, a 92 de 2007, ela vai nos falar sobre as áreas de atuação das fundações públicas, que eu até trouxe aqui para alunos, que eu falei, calma aí, que vai ser bem legal, né? Então, são saúde, assistência social, deixa eu ver se vocês estão enxergando direitinho, não tá, né? Eu tenho, de vez em quando, um censo aqui, né? Saúde, assistência social, cultura, desporto, ciência e tecnologia, meio ambiente, previdência complementar do servidor público, né? Ele fala aqui de que trata o artigo 40, os incisos 14 e 15 da Constituição, o oitavo aqui também, que fala sobre a comunicação social e a promoção do turismo nacional. É isso que está como projeto lá de lei lá na Câmara dos Deputados, tá? Está em trâmite, tá? Então, para falarmos principalmente no quesito de criação e instituição, aqui, principalmente da personalidade, seja de direito público ou privado, eu não uso aqui o exclusivo aqui do Estado, porque eu, inclusive, não tenho muita clareza disso, tá?
eu vou levar em consideração principalmente essa separação. Pô, são atividades não exclusivas dos estados e em outro momento atividade típica do estado, tá bom? Anotações feitas, meus queridos. Partiremos agora para o tópico um pouco mais amplo, que vai falar sobre o regime jurídico, tá? Começaremos falando sobre a imunidade aqui tributária. Vamos prestar atenção. Eu vou separar aqui todas as vezes, a maioria das vezes eu falo separação aqui do que é, como se aplica para fundação pública ou para fundação de direito público ou de direito privado. A de direito público e de privado, ambas faz jus à imunidade tributária. Lembra? Eu tenho a vedação para instituir imposto, seja de patrimônio, de rendas ou de serviços, tá? Porque, inclusive, ela vai ser extensiva aqui para as fundações instituidoras ou até mantidas do poder público. Então, se aplica imunidade tributária para os dois tipos, bom? Tanto o direito público como fundações do direito privado. As prerrogativas processuais é quando eu falo, por exemplo, do pago em dobro, né, em relação às manifestações processuais, ou até mesmo a sujeição aqui de duplo grau à jurisdição, que é obrigatória, tá? Somente as fundações públicas de direito público vai ter isso, tá? As prerrogativas processuais. As do direito privado, não. Olha o regime de precatórios, né? Regime de precatórios, para quem não lembra o que é sobre pagar as dívidas, né? Que foram, inclusive, firmadas em sentença judiciária. Não vai se aplicar a regime precatório para as fundações de direito privado. Se aplica somente para as fundações de direito público. Essa é a regra. O patrimônio, quando olhamos para as fundações aqui públicas de direito público, a gente vai ver que são bens públicos, né? São públicos protegidos pelas prerrogativas, ou seja, empenhorabilidade, imprescritibilidade, restrições enquanto à sua alienação. Já quando eu paro para analisar as fundações públicas de direito privado, eles não são bem públicos, não, são privados aqui, tá? Então, a gente vai ver que temos empregados, né, que vão, inclusive, fazer prestação aqui de serviço público, vão poder receber prerrogativas, por exemplo, empenhorabilidade, e isso porque eu estou olhando aqui o princípio da continuidade, tá? Não penso em extingui-lo, né? Licitações e contratos. Atenção, nós temos uma lei, 14.133 de 2021. É a nova lei, né, de licitações e contratos. Aqui aplicamos integralmente para fundações públicas. Independente da sua natureza jurídica, vai ter que ter a necessidade, a exigência do dever de ter licitação e contratos, tá? O regime de pessoal aqui, ele, para fundações públicas de direito público, eu vou fazer igual às autarquias. Eu tenho um regime jurídico único, inclusive estatutário, onde eu tenho a presença do servidor público com um cargo público efetivo. Já quando eu tenho as fundações públicas de direito privado, eu estou olhando para um regime jurídico único também. Mas vamos lembrar, é privado. Então, é meio que incompatível pensar isso. Para isso, vamos submeter aqui ao regime comum, que é a CLT, né? A Consolidação das Leis Trabalhistas. Para empregados aqui públicos, tá bom? Cuidado aqui com a vedação que aparece. Não pode acumular cargos nem empregos públicos. Necessita-se aqui de uma prévia aprovação de concurso e tem a presença também da necessidade, né, inclusive atenção, há um teto constitucional remuneratório aqui para os funcionários. Tudo bem? O fórum competente aqui, que a gente vai finalizar o regime jurídico com ele, para as fundações públicas de direito público, nós vamos encontrar a União, junto com a Justiça Federal aqui, inclusive sendo iguais às regras das autarquias. Quando olhamos para o direito público, que é tanto estadual ou municipal, né, a gente vai ver que vai se aplicar a justiça estadual aqui por fórum, né, competente. Para as fundações públicas de direito privado, a doutrina vai nos mandar a justiça estadual. A jurisprudência, se a fundação for federal, ela vai ser analisada pela Justiça Federal, tá?
Vamos para as jurisprudências aqui que eu achei muito interessante para trazer o texto em si, né? Começar são algumas, né? Eu trouxe muitas para que podemos debulhar um pouco hoje. Começando aqui com as empresas estatais, trouxe duas súmulas. Súmula 157 do STF, que vai nos falar: a sociedade de economia mista só tem fórum na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou opoente. A súmula 556 vai nos falar: é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que parte em sociedade de economia mista. Tá? Então, economia mista só tem fórum na Justiça Federal se a União intervém aqui como assistente. É competente a Justiça Comum julgar o que é parte sociedade de economia mista, tá? Regra sociedade de economia mista é Justiça Comum. A não ser que nós temos aqui esse caso quando a União intervém como assistente ou oponente, tá? A lei das estatais não incide as empresas supranacionais, condição da Itaipu Binacional, tá? Não vai se incidir aqui, não aplica a lei das estatais para as empresas supranacionais. São constitucionais as normas dos incisos 1 e 2 do artigo 2º, do inciso 2º, né, do artigo 17 da Lei 13.306, 2016, a nossa lei das estatais, que impõe vedações à indicação de membros para o Conselho da Administração e para a diretoria das empresas estatais, tá? Então, pode sim ter vedação aqui para indicar, tá? Esses possíveis membros para o Conselho. As empresas públicas e a sociedade de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradores de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve, atenção, consistir em fundamento razoável, foi o que eu falei na última aula, inclusive, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista, não pode entrar como justa causa. Para a desestatização de empresa estatal, é suficiente autorização prevista em lei que vincule o programa de desestatização. Precedentes. A autorização legislativa genérica é pautada em princípios e objetivos que devem ser observados nas diversas fases deliberativas do processo de desestatização. A atuação do chefe do Poder Executivo vincula-se aos limites e condicionantes legais previstos. Olha essa daqui. A alienação do controle acionário das empresas públicas, sociedade de economia mista, exige autorização legislativa e licitação, tá? A exigência de autorização legislativa, todavia, não se aplica à alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de licitação. Olha a necessidade aqui. Desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração pública inscritos no artigo 37 da Constituição Federal, respeitada sempre a exigência de necessidade competitiva. Foi tudo que a gente está lendo aqui, foi o que eu falei na aula passada, aqui com essa jurisprudência aqui também. Sociedade de economia mista estatal, prestadora exclusiva do serviço público de abastecimento de água potável e coleta e tratamento de esgotos sanitários. Faz jus à imunidade tributária. Olha só, a companhia de água faz jus, hein? Imunidade tributária recíproca sobre impostos federais incidentes sobre patrimônio, renda e serviços. Para extensão da imunidade tributária recíproca da fazenda pública, a sociedade de economia mista e empresas públicas é necessário preencher três requisitos. Olha só, não é qualquer jeito não que paga imunidade tributária, olha o que precisa. A prestação de um serviço público, depois, a ausência do intuito de lucro e atuação em regime de exclusividade, ou seja, em concorrência. Foi tudo que eu falei na aula passada, né? É constitucional, ou seja, pode aqui a delegação do poder de polícia por meio da lei a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta de capital social, majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado, em regime não concorrencional. É aplicável o regime dos precatórios, olha lá, dever, né? Devo e vou pagar, né?
A sociedade de economia mista, prestadora de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. São inconstitucionais, agora atenção, não pode, os pronunciamentos judiciais que determinam bloqueios e outros atos de constrição sobre bens e valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, a CAESP, para o pagamento de verbas trabalhistas. Não pode. É inconstitucional também, não pode. Determinação judicial que decreta constrição de bens de sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de pagamento de débitos trabalhistas. A sociedade de economia mista, prestadora de serviço não concorrencial, está sujeita ao regime de precatórios e, por isso, impossibilitada de sofrer constrição judicial de seus bens, rendas e serviços em respeito ao princípio da legalidade orçamentária e da separação funcional dos poderes, tá bom? Compete aqui a justiça comum, preste atenção, processar e julgar controvérsias relacionadas aqui o quê? A fase pré-contratual da seleção e da admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da administração pública, direta e indireta, nas hipóteses em que é adotado o regime seletista da contratação de pessoal. É constitucional a constituição de fundação pública de direito privado para a prestação de serviço público de saúde. Como eu disse, caráter aqui social. Então, é constitucional. A qualificação de uma fundação instituída pelo Estado como sujeita ao regime público ou privado depende de estatuto de sua criação ou autorização, das atividades por ela prestadas, atividades de conteúdo econômico e as passíveis de delegação, quando definidas como objetos de cada fundação, ainda que seja instituída ou mantida pelo poder público, podem se submeter ao regime jurídico de direito privado. A estabilidade especial do artigo 19 do ADCT não se estende aos empregados das fundações públicas de direito privado, aplicando-se somente aos servidores de pessoas jurídicas de direito público. Como eu disse, as do privado estão em regime de CLT, É constitucional a legislação estadual que determina que o regime jurídico seletista incida sobre as relações de trabalho estabelecidas no âmbito de fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, como eu falei, CLT, destinadas à prestação de serviços da saúde. No caso dos autos, a entidade fundacional é de direito privado, filantrópica e de utilidade pública, cuja criação se deu por lei municipal autorizativa de doação de bem imóvel público, não se aplicando a hipótese, portanto, os critérios utilizados pelo acórdão recorrido para o arbitramento dos honorários advocatícios, nem mesmo a isenção de custas processuais. Meus queridos, essa aula aqui muitíssimo completa aqui para nos auxiliar aqui com as fundações, mais a jurisprudência que ficou em aberto das aulas, principalmente de empresas estatais, as autarquias e agora as fundações públicas. Agradeço muitíssimo a presença de vocês, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, sugestões também são super bem-vindas, agradeço a presença de vocês, tchau, tchau!